soy la Melina, soy maestra especialista en prótesis. Peço permiso que voy a cambiar la mesa, que yo soy descendiente italiana y costumo hablar con mis manos para moverme para acá. Bueno, hoy soy una persona que trabaja en mi consultorio. 50% de mi tiempo é dedicado a mi consultório privado, onde faço a odontologia, que eu acredito, uma odontologia com ciência, com humanidade. E os outros 50% dedico a classes. Sou professora, eu trabalho em cursos no interior do Brasil e tenho um enorme honor em ser parte do GROIS, que é a equipe que hoje está falando para vocês. Agora eu vou falar sobre aditamentos protésicos e depois vocês terão classe com o professor Cláudio Noia, a parte de quirúrgica de preservação alveolar. Então, somos pessoas que, além de professores, de maestros, também somos pessoas clínicas, porque me gusta muito estudar, aplicar a ciência e a clínica, e tudo que eu vou mostrar para você hoje são conceitos aprovados pela ciência, mas, acima de tudo, comprovados pela clínica. Então, muito gosto de estar hoje aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de nossa rotina em Grois, Rio Branco e também em Campinas e Piracicaba, que é minha cidade. Eu moro no interior de São Paulo, Brasil. Buenos, então vamos falar sobre componentes protésicos ou aditamentos. E eu gosto de começar uma classe com esta frase de um autor de livro que me diz que a reabilitação protésica deve ser vista como o princípio, médio e final de todo o procedimento, identificando-se como o objetivo principal do paciente, que não é o implante em si, sino a corona protésica que será visível e funcionalmente ativa. E por que me gusta desta frase? Porque quando uma pessoa compra uma reabilitação com implantes, ela sabe que ela vai receber um pino de titânio e uma corona. Só que mirem, o que ela está esperando é que depois deste implante que foi instalado em sua boca, ela vai virar apenas a parte protésica. Para o paciente, ele não tem noção nenhuma de onde está este implante, em que posição tridimensional do osso está. Se é o resultado final de sua corona, o que é visível. Então, quando reabilitamos uma pessoa com implante, arriba dos conhecimentos da parte técnica, quirúrgica, farmacoterapia, procedimentos de enxertia, ou não, é mais importante como vai ficar esta corona. Será que esta corona protésica vai estar de acordo com aquela boca que estou a reabilitar? Estará se contactando, se conectando com seus dentes vizinhos e com o sistema estomatognático sem molestar-se? Porque uma boa corona, seja sobre dentes ou sobre implantes, é aquela que não me atrapalha na fonética e na função. É uma corona que, quando está presente em boca, não lhe molesta em nada, é como se não existisse. Ela se mescla com todo um paciente, com toda uma pessoa, e, arriba de tudo, é uma corona que deve acompanhar o envelhecimento de nosso paciente, porque todos nós estamos a envelhecer. Nossa boca está a envelhecer, então temos o envelhecimento dos nossos dentes, dos nossos tecidos, articulações, e mire, esta corona sob implante deve acompanhar todo esse processo de envelhecimento sem promover moléstias em nossos pacientes. E por esta parte da reabilitação ser tão importante, que me gusta muito comparar nós outros reabilitadores como condutor de uma orquestra. Um condutor de uma orquestra, ele comanda uma apresentação musical desde o início, médio e final. E nós outros reabilitadores que vamos mirar nosso paciente e antes de começar uma reabilitação, orientar nosso paciente se primeiramente é necessário um tratamento de ortodôncia, ou se é necessário um tratamento de periodôncia, ou pelo menos também um procedimento quirúrgico. Então, o reabilitador é a pessoa que vai conduzir um plano de tratamento para que consigamos um resultado protésico mais adequado, para que aquela prótese, aquela corona sobre dente ou sobre implante se comporte de uma maneira equilibrada, harmônica com todos os componentes da boca de nosso paciente.
E, sem dúvida alguma, um dos temas mais complexos para quem vai pensar na reabilitação sobre implantes é o tema de aditamentos protésicos. Porque, mirem, são muitas peças, temos muitos fabricantes de implantes, são muitos tipos de componentes, e devido a essa grande quantidade de componentes, é o que costuma nos causar um pouco de dúvida do que usar, como usar. Mas mirem, mesmo temos em nosso mercado odontológico, seja cá em Peru, como em Brasil, em qualquer lugar do mundo, todos os componentes têm uma sequência de utilização. Existe um padrão de utilização. Que tudo isto vamos conseguir mirar quando vamos começar o trabalho, começar a manipular estas peças, que vai se tornar algo prático, algo automático. No começo é um pouquinho complicado, concordo com vocês, mas com o passar do tempo, vamos conseguir mais destreza em trabalhar com eles. E podemos classificar estes componentes protésicos em transfers de impressão, análogos, chaves, cicatrizadores, os próprios pilares protésicos que existem de vários tipos. Então, é uma gama de componentes, mas que estão classificados em itens. E vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e sua aplicação clínica para os seres hoje. Este é um outro trabalho de 2000 do professor Binon, que me diz que há 1536 tipos de aditamentos protésicos diferentes. Mire, então são muitas peças, muitos componentes, mas que nenhum de vocês tem a obrigação de saber de cor. Porque para isto temos como identificar através do catálogo de empresas, que pode nos ajudar muito. Um catálogo de empresa será propriamente o nosso manual de instruções, como fazer. E para conseguir, através desta gama de muitos componentes, muitos pilares, muitos aditamentos, conseguir um resultado estético e funcional adequado, nós temos que responder uma pergunta, que eu vou fazer ou uma corona atornilhada ou uma corona cimentada. E por que eu preciso saber esta resposta? Porque dependendo do posicionamento do meu implante, dependendo de onde eu meter meu implante, eu vou fazer uma corona atornilhada ou uma corona cimentada. Por exemplo, acá, antes da cirurgia, devemos planificar para determinar o sistema de retenção, se é atornilhada ou cimentada. Por que tudo isto? Porque dependendo da posição de meu implante, para eu fazer uma corona atornilhada, preciso de um implante mais posicionado para a palatina ou para a lingual. Porque mirem acá, nesta imagem, se eu estou mirando numa vista vestibular, ou na visão vestibular, me parece que implantes estão bem posicionados. Pero, quando eu vou fazer uma vista de inciso para cervical, vou perceber que a linha de meio de meus implantes, de onde vai sair meus tornilhos, está mais para vestibular. Ou seja, vou ter uma complicação estética de minha corona ter seu tornilho saindo pela vestibular de corona. Então, se eu quero trabalhar com uma prótese tornilhada, eu preciso pôr meus implantes mais para palatina e lingual, para que estes tornillos estejam saindo na região de cíngulo. Todos estão me compreendendo? Estou conseguindo transmitir uma mensagem? Se eu falar alguma palavra errada, pode me corrigir. Já cá eu tenho amigos, Juan, me corrija se eu falar algo errado, para que não passe vergonha nesse país. Está bien. Temos que ser bonito hoje. Entienden todos, ¿no? Então, Listo. perfeito. Então, é muito importante compreender e planificar para que não tenhamos resultados como este. Implantes sendo instalados, metidos totalmente sem critério nenhum de planificação, de estudo. E como vamos reabilitar isto? Porque, mire, se o paciente ele não sabe nada sobre este posicionamento, ele vai querer acá 3 dentes que sejam estéticos e funcionais. Mas como fazer uma corona funcional, implante totalmente mal posicionado? Tudo por falta de planificação. Em qualquer tipo de planificação, de reabilitação, seja sobre dente ou implante, a planificação é a chave de sucesso. A parte mais importante, imaginar, fazer um encerado diagnóstico
para que primeiro saibamos o tamanho de corona para depois mirar o posicionamento do implante. E daí, muitas vezes, necessitar e orientar nosso paciente para a necessidade de injertos de tecido ósseo, injertos de tecido conectivos, para garantir uma função estética adequada. Mas vocês podem me perguntar, mas o que é uma corona atornilhada? Uma corona atornilhada é uma restauração, é uma corona que está atornilhada sobre elementos, sobre pilares, ou então atornilhada diretamente em cabeça de implante. Hoje, este tipo de prótese de corona atornilhada à cabeça de implante não é mais um conceito tão atual e tão moderno. Hoje preferimos trabalhar com coronas transatornilhadas, que estejam conectadas ao implante através de um pilar intermediário, que é este esquema que eu vou mostrar para vocês agora. Mirem, aqui apenas uma corona atornilhada no implante. Então, vocês miraram o tornilho que está aqui. Então, é uma peça única diretamente instalada sobre a cabeça de implante. Agora, se eu tenho a instalação de um pilar ou aditamento protésico, vamos primeiro tornilhar este pilar no implante para depois uma corona, que também poderá receber um tornilho. Este tipo de sistema acá hoje é mais interessante e mais indicado para termos, em situações como esta, uma distribuição de carga mastigatória mais adequada. Ou seja, a biomecânica de minha corona vai funcionar muito melhor, com todas as tensões das forças oclusais mastigatórias sendo distribuídas por dois tornilhos, e não apenas por um tornilho como acá. Então, é muito mais vantajoso, em passar de tempo, um sistema como este. E numa parte clínica, vamos ter este tipo de imagem. Uma corona atornilhada, por exemplo, olha, mirem, temos que ter estas aberturas, onde vão passar tornilhos, chimenés. E isto me causa um prejuízo estético em algumas situações, porque tem pessoas que não lhe gustam desta abertura deste círculo, porque mesmo cerrando estas aberturas com uma resina composta de dentina, por exemplo, vamos esconder um pouco esta parte escura, mas sempre vai ficar um halo gris em meio de corona. Isto pode trazer um prejuízo estético e se o paciente não ficar contente. Ou então também a prótese cementada, uma corona cementada. O que é uma corona cementada? É quando uma corona está cimentada sobre pilares, sobre aditamentos protésicos, que estão atornilhados em implantes. Clinicamente mirando, teremos este tipo de situação. Acá é pilares instalados e coronas cementadas. Mire que a parte estética é muito melhor, porque não temos aquelas aberturas em meio de corona, em meio da superfície oclusal. E isto me garante coronas de tamanho mais adequados. Porque se eu tenho que fazer uma abertura para tornilho, isto pode me ocupar um espaço de material restaurador. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu voltar cá para vocês. Aqui. Mirem, para que eu possa ter esta abertura, eu estou comprometendo espessura de material restaurador estético. Estou comprometendo na espessura de cerâmica, espessura de zircônia ou de metalocerâmica. E todos nós sabemos que para que meu material, minha corona tenha resistência, eu preciso ter espessura de material restaurador. Então, ter a espessura adequada de metal e depois cerâmica, ou apenas de cerâmica pura, ou apenas de uma zircônia pura, eu preciso ter espessura. Em casos de coronas cementadas, isto é garantido, porque acá, eu não tenho ocupado um espaço per tornilho pela chaminé. Então, fica uma prótese, além de mais estética, também com mais resistência de seu material restaurador. E o que são componentes protésicos, no caso como falei de pilares? Todos os pilares protésicos, eles são componentes
componentes que vão fazer a conexão de corona com a superfície interna do implante. E todos esses componentes protésicos são manipulados por nós outros e também utilizados por nossos técnicos. Uma pessoa que me ensinou muito sobre componentes protésicos, pilares, foi meu técnico de laboratório. Então, se nós outros que vamos a trabalhar com reabilitação oral, temos que escolher um bom protético, um bom técnico de laboratório e nos unir a eles. Porque uma reabilitação depende de 3 pessoas: dentista, paciente e laboratório de prótese. Não adianta vocês trabalhar da melhor maneira possível, sendo que seu técnico não é muito bom e não está atualizado com toda a tecnologia que hoje temos à disposição. Então, escolher pessoas buenas para ser nós outros, para companheiros de trabalhar com nós outros, vai nos ajudar a aumentar nossa gama de conhecimento sobre materiais, porque melhor do que seu técnico, ninguém sabe de materiais odontológicos. Nenhum dentista consegue ter todo o conhecimento sobre cerâmicas e cona do que seu técnico. Então, tudo isso são pontos que vamos aumentando e para assim conseguir mais sucesso com nossa reabilitação. Então, esse tipo de pilar que vamos falar, vão estar fazendo essa conexão de corona com superfície de implante. E se eu sei como cada pilar deve funcionar, tudo isso está em catálogo, como estava falando um pouquinho antes. Os catálogos das empresas hoje de implantologia têm todas as suas indicações, vantagens, contraindicações. Todo isso está dentro do catálogo. Que muitas vezes, quando nós outros ganhamos um catálogo de uma empresa, vamos guardar dentro de uma gaveta de nossa mesa, pero que deve ficar arriba da nossa mesa de trabalho, à vista de nosso gabinete, porque da hora que eu vou começar uma reabilitação, vou sacar uma impressão de estúdio, por exemplo, vou sentar com meu técnico e falar, é a hora. O que vocês me recomendam? Eu gostaria de fazer uma corona tornilhada, mas que tipo de pilar eu posso utilizar? Então, nosso técnico é uma pessoa que vai complementar a sua reabilitação para ter sucesso. E se eu tenho esse conhecimento de como meus pilares devem ser instalados, qual é o torque, como este pilar se adapta, se conecta com a superfície oclusal da superfície interna do implante, vamos ter garantido 2 princípios importantes em prótese sobre implantes, em corona sobre implantes, que é o princípio da passividade e o princípio de ausência de gap. Todos vocês compreendem esta palavra gap ou não? Gap é um termo em inglês que utilizamos quando temos um espaço negro, quando a corona de meu implante não se encaixa de maneira adequada, fica mal adaptada. A mesma situação de uma corona sobre dentes, que quando ponemos sobre o dente, sobre o preparo, fica com uma linha de desadaptação. Isto falamos de gap. Assentamento, adaptação não é boa. Se eu tenho passividade, que vou atornilhar, desatornilhar minha corona, de maneira que eu não promovo na tensão em meu tornilho, isto é muito buena, porque não estou tendo que poner força para minha corona se parafusar, se conectar com implantes. E a ausência de gaps é perfeita adaptação das coronas com a superfície dos pilares. Ou seja, acabo tendo uma adaptação perfeita que vai me dar uma vantagem biológica muito grande. Se eu tenho um degrau, um escalone, por menor que seja, vamos ter nesta região parada acúmulo de biofilme, acúmulo de bactérias. Estas bactérias, que por acaso vão se acumular ao redor dos implantes, vamos ter uma inflamação periodontal chamada mucosite perimplantar. Esta mucosite, esta periimplantite, que é uma inflamação dos tecidos blandos ao redor de nosso implante, pode promover perda de osso com o passar do tempo, causando prejuízo, diminuindo a durabilidade de sua corona. E se eu não tenho esta parte de passividade, um tornilhamento tranquilo, passivo, sem força, vai me dar uma complicação mecânica que eu posso ter fratura de material restaurador estético. Eu posso ter fratura de cabeça de implante.
que parece uma coisa banal, porque quando falamos em prótese sobre implante, muitas pessoas imaginam que são peças que se vão contactar, que se vão conectar e listo. Mas mirem, realmente são peças que vão se encaixar como se fosse, por exemplo, um Lego, né? O jogo de um Lego encaixando as peças. Só que essas peças devem se conectar, se encaixar de maneira precisa. Porque as empresas de implante fazem todos esses componentes com muito capricho, muito detalhe, muito conhecimento de engenharia. E temos que transmitir toda essa adaptação para a boca de nossos pacientes. Asentamiento pasivo. Assentamento passivo? Pasivo. Passivo. Isto, Juan. Vou tomar um pouquinho de água. O Juan é meu aluno em Brasil, então ele sabe que hablo ninhos para meus alunos, né, Juan? E eu sou a titia. Bueno, então vamos empezar os componentes. Para trabalharmos com próteses de implantes, obrigatoriamente temos que ter um conjunto protético ou um conjunto de chaves protéticas que, mirem, tem muitas variedades de chaves, cada uma com sua indicação adequada. Que todas as indicações estão aonde? Onde estão as indicações? Catálogo. Então, se eu preciso comprar um kit de prótese, de chaves protésicas, em catálogo temos todas as indicações. Porque acá vamos ter chave digital, chaves de diâmetro de 0,87, 1,17. São vários tipos de chaves, porque cada tipo de pilar requer um tipo de chave. Não existe apenas um tipo de chave para trabalhar com coronas sobre implantes. Cada pilar tem a sua chave específica. Então, temos que adquirir um deste para que possamos trabalhar. Podemos utilizar, por exemplo, um kit protésico de uma marca de implante para outra? Sim, podemos. A maioria das empresas tem como as chaves hexagonais ou quadradas são padronizadas. Então, existem algumas chaves que são padronizadas e igualitas em todas as empresas de implantes. Porém, temos outras que, por exemplo, são para pilares, que eu vou mostrar para vocês, munhão universal, pilar ideal, que necessitamos de chaves específicas. Então, temos que partir de cá, ter um kit de chaves protésicas. O primeiro pilar que eu vou abrir para vocês de aditamento são os cicatrizadores. O que é um cicatrizador na área de implantologia? Cicatrizadores são componentes utilizados após uma cirurgia de reabertura do implante. Hablamos segundo estágio. Ou seja, meu paciente recebeu um implante, uma cirurgia, onde metemos lá o nosso pino de titânio. Após a instalação desse implante, vamos cerrar a encía com sutura e aguardar seu tempo de osseointegração. Cada implante tem seu tempo, então, após respeitar este tempo, nós vamos fazer uma reabertura e meter um cicatrizador, que tem uma única função: modelar tecido perimplantar para a futura colocação de uma prótese. Todos compreendem? Se depois que eu fiz lá a cirurgia de implante, minha encía ficou cicatrizada, totalmente cerrada. Então, eu preciso abrir, meter uma peça um pouquinho mais alta do que esta encía, para que ela não se cierre novamente. Por isso que este cicatrizador deve ficar 1 ou 2 milímetros arriba do nível da encía. Em boca, vamos ter este tipo de imagem. Então, acá um cicatrizador instalado. E acá também podemos mirar que todos os cicatrizadores de qualquer empresa de implantologia, vocês vão mirar que tem diâmetros diferentes e alturas diferentes. Se eu vou trabalhar, por exemplo, numa região de molar, eu posso abrir mão de um cicatrizador de maior diâmetro, mais amplo. Agora, se eu vou trabalhar, por exemplo, região de incisivos inferiores, eu vou instalar um cicatrizador de menor diâmetro, que seja compatível com o tamanho das coronas de nossas reabilitações. Adelante, por favor. Olá, buenos dias, niño.
Ó, mais um ninho acá. Alfredito un poquito tarde. Tem outro ali atrás, né? Muito bueno. Então, empezamos pela abertura de la encía e instalação do cicatrizador. Depois, normalmente de 10 a 15 dias, nossa encía está cicatrizada e aí podemos partir para a instalação de um pilar protésico. Miren, existem vários tipos de pilares protésicos. Vou falar apenas sobre 3, que estes 3 tipos de pilares, eu tenho certeza que vocês vão resolver 100% de seus casos de reabilitação. Olá, o Troninho, bom dia. Então, seria uma tonteria nós utilizarmos vários tipos de pilares, ficar imaginando situações protésicas, sendo que apenas com 3 tipos de pilares podemos solucionar 100% dos casos. Um dos pilares mais importantes que temos para caso de próteses unitárias é o munhão ideale, ou pilar ideale, ou aditamento chamado ideale. Este tipo de munhão, de pilar, está indicado para próteses unitárias ou parciais. Eu posso fazer acá coronas cementadas ou tornilhadas, então veja, muito versátil, extremamente de fácil preparação de instalação. Posso corrigir angulação moderada leve, ou seja, se dependendo de uma situação, meu implante estiver um pouquinho angulado, eu posso lançar mano de um pilar ideale angulado e compensar a inclinação daquele implante para que meu resultado final seja mais estético, mais funcional. E eu tenho margem de encía variável. O que significa isto? A quantidade de que vai estar dentro da encía, abaixo do contorno cervical, é variável. Então, dependendo de tanto de encía que meu paciente tenha sobre seu implante, arriba da superfície do implante, já podemos trabalhar também com alturas de encias diferentes. Então, o único pilar, eu posso corrigir um posicionamento de implante, eu posso trabalhar com uma altura que falamos de transmucoso, é o que fica dentro, abaixo da encía. De vários tamanhos também. E acá, ó, a sequência simples de trabalhar com os pilares ideais. E mirem, também temos, ó, diâmetros diferentes. Dependendo do dente que vou reabilitar, dependendo do diâmetro de dente que vou reabilitar, posso lançar mano de um diâmetro 3.3 para dentes mais pequenos ou 4.5 para dentes maiores, mais anchos, dentes posteriores. E também podemos ter acá, ó, alturas protéticas diferentes. O que significa essa altura protética? Que eu posso ter de 4 ou de 6? Espaço interoclusal. Como que eu vou avaliar este espaço interoclusal? Igualito vocês fazem em corona sobre dentes. Quando fazemos um desgaste sobre dente para ser uma corona, fazemos um desgaste em toda a sua circunferência, 360 graus, mas também vamos desgastar a oclusal. Listo? E não pedimos para o paciente cerrar os dentes para mirar se existe espaço para cerâmica, para zircônia. É a mesma coisa na parte sobre implante. Então, se eu tenho pequeno espaço interoclusal, eu vou lançar mano de um pilar de 4 milímetros de altura. Agora, se meu espaço interoclusal for muito grande, vou trabalhar com pilar de 6. Então, tudo isso numa análise bucal ou uma análise em modelos de gesso, modelos de estúdio, que no início de trabalho podemos contar, né, com o nosso técnico para nos ajudar a avaliar este espaço e assim comprarmos a peça mais adequada, o pilar mais adequado. Então, acá na sequência de trabalho de pilar ideale. Então, eu vou instalar pilar ideale. Para isto, preciso de uma chave de instalação adequada. Depois, preciso utilizar uma coifa de titânio. Para que serve esta coifa de titânio? Ou para que eu faça uma corona provisional, em casos de dentes anteriores estéticos, ou então como tampa de cicatrização. Mirem, quando eu instalo este pilar em boca, eu vou sacar uma impressão para mi técnico fazer a corona final. Neste espaço de tempo até mi corona voltar de mi laboratório, este pilar não pode ficar exposto em boca, sofrendo ação de
hábitos mastigatórios de alimentos, porque pode sofrer deformação. Então, quando neste período de espera, até a nossa corona definitiva ficar lista, vamos utilizar este tipo de componente, que ou serve para ser uma corona provisional, ou apenas como proteção deste pilar, para que esse não sofra danos em boca. Depois de fazer a confecção da instalação deste implante, temos que sacar na impressão, porque eu preciso ter um modelo de yeso que seja fiel, que seja igualito ao que está em boca. Para isso, lançamos manos de componentes chamados transfers de impressão. Este transfer de impressão, ele pode ser um transfer analógico ou um transfer digital, que hoje estamos na era da odontologia digital, scanners intraorais. Então precisamos, se eu for trabalhar com digital, o transfer digital. Depois, um análogo de pilar. Este análogo de pilar é o componente que nós precisamos ter para fazer um modelo de yeso, onde o laboratório vai trabalhar. Então, para copiar uma posição de implante em um modelo de yeso, preciso ter um transfer e depois um análogo que vai estar dentro do modelo de yeso, onde meu laboratório vai trabalhar. E para fazer a corona vai existir uma coifa plástica, que seria igualita a um copy. Vocês sabem coifa, né, Juan? Copia, sim. Copia. Então, o laboratório vamos enviar para ele uma coifa plástica, onde ele vai fazer uma fundição, aplicar cerâmica, ou vai fazer uma corona pura de cerâmica, ou uma corona pura de zircônia monolítica. Então, este aqui é a parte de laboratório. E depois da prótese da corona lista, vamos instalar em boca. Que, como falei para vocês, este pilar pode ser uma corona cementada ou atornilhada. Então, o único tipo de pilar, eu posso ter os dois tipos de corona para a instalação. Mire acá um caso clínico que eu vou mostrar para vocês de utilização de um munhão ideal, um pilar ideal. Então, esta é uma pessoa que tem o dente 2.1 e 2.2, coronas provisionais sobre implantes, mas que, mire, não estava contente com um aspecto de uma depressão nesta área. Ela gostaria de melhorar um pouquinho, que ficou a depressão, que é muito normal acontecer por conta da absorção do osso. Aquela depressão. Bem nessa região não lhe gostava. Então, propomos a ela a fazer um enxerto de conectivo, acá uma radiografia mostrando o posicionamento dos pilares ideais, e lançamos manos de um enxerto de conectivo, através da técnica de tunelização. Mirem acá sacando tecido conectivo, cicatrização, a parte de sutura, pós-lacirurgia. Aqui a parte de manipulação do tecido e sendo inserido na boca de nosso paciente. Então, posicionando, sutura hecha este caso. Então, acá achamos esse enxerto de conectivo para mirar como iria ficar este volume, porque ela gostaria de ter mais volume nessa área que ficou na depressão. Depois da cicatrização, hacemos um mock-up, porque esta pessoa tinha como plano de tratamento carilhas cerâmicas. E quando hacemos o mock-up, chamamos a atenção para ela que era necessário fazer um pequeno aumento de corona clínica dos dentes vizinhos. Então, partimos para cá, pequenas correções para poder nivelar zênite gengival. Hablam zênite, Juan? Sim, sim, está bem. Então, hacemos acá uma cirurgia de aumento de corona clínica para equilibrar zênite gengival desta paciente. E acá, após o período de cicatrização, partimos para a confecção de novas coronas cerâmicas sobre dentes e depois da carilha também sobre os demais dentes. Então, acá a parte de cicatrização, acá as carilhas cerâmicas instaladas sobre os dentes, e mirem a qualidade do tecido que conseguimos ao redor desses implantes. Então, formação de papila, que é algo muito difícil hoje conseguir.
se não tivermos planificação na hora de meter estes implantes. Quem não planeia ser um implante já está planeando em falhar. Então, planificação é a chave de tudo. Ó, na vista. Mire, ó, contorno cervical e perfil de emergência garantidos. Então, isso vai me dar um resultado final estético muito bom. Então, acá eu consegui um alinhamento de tendência da parte de zênite gengival, quando comparamos com a parte antes, né? A parte do 1.3, 1.2, um pouquinho abaixo do 1.1, então conseguimos um equilíbrio destes tecidos. Agora, na vista de perfil, mire, acá conseguimos completar um pouco aquela depressão que nós teríamos. Então, esse é um tipo de trabalho que hoje vou falar bem para vocês. Eu trabalho com reabilitação há mais de 20 anos. Antigamente, nosso maior desafio era conseguir obter hueso para meter implantes. Hoje, o maior desafio que eu miro, que eu tenho no meu consultório, é recuperar a estética da sorrisa rosa. E hoje, podemos mirar os congressos de implantologia, como se habla muito da parte de tecidos periodontais, plástica periodontal. Existem cada vez mais técnicas, estudos, artigos, trazendo para nós outros técnicas para recuperar quantidade, volume, qualidade de encia. Porque esta sorrisa rosa que faz esta harmonização de sorriso. É bonito nosso paciente ter papila. E quando trabalhamos em implantes vizinhos, conseguir papila hoje é um dos maiores desafios que nós temos. Então, a parte quirúrgica deve ser muito cuidadosa, com muita planificação. Hoje temos toda a parte de planificação digital, encerado digital, para que nos ajude até a mostrar para o nosso paciente a necessidade de uma cirurgia de plástica periodontal, por exemplo. Então, toda a tecnologia que está hoje à nossa disposição, temos que ter acesso. E muitas vezes eu não preciso saber fazer uma plástica periodontal, mas eu preciso saber indicar e ter pessoas de qualidade trabalhando junto comigo. Por exemplo, eu não sou periodontista, eu não faço este tipo de plástica periodontal, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma equipe de periodôncia e implantodôncia. Porque a parte quirúrgica também eu já deixei de fazer há mais de 10 anos. Me gusta mais a parte de prótese. Então, eu vou fazer o que mais me gusta. E outras pessoas lhe gusta mais parte quirúrgica. Então, vou fazer a cirurgia para mim, a parte de periodôncia para mim. Então, é mais importante hoje, se eu tenho que ter várias especialidades, dependendo de onde eu trabalho, perfeito. Mas sempre muito bem planificado, passo a passo. Não existem resultados imediatos quando falamos de implante. E o problema maior da humanidade de hoje é imediatismo. Quer tudo para ayer. Só que quando trabalhamos com plástica periodontal, tecidos blandos, é tudo muito cuidadoso, muito detalhista. E tudo demanda tempo para conseguir resultados. Então, acá um caso com pilar ideal, que é um caso bem tranquilo, e um pilar que vai te resolver todas as partes de coronas unitárias. Quando trabalhamos com pilares, precisamos de próteses múltiplas, vamos lançar manos deste aditamento protésico, chamado minicônico. Outras empresas também podem ter outros nomes. De uma empresa para outra se cambia nome, mas o mais comum que conhecemos é o minicônico, que são componentes também muito versáteis, utilizados para próteses múltiplas, para próteses híbridas, que mais utilizamos. E também são implantes, são componentes que podem ser retos ou têm angulação de 17 e 30 graus. Em áreas estéticas, eles estão muito bem indicados, porque para trabalhar com componentes angulados, mirem acá, eu tenho uma cinta metálica que pode ficar exposta em boca. Se eu de precisar trabalhar com um pilar angulado, impreterivelmente, obrigatoriamente, temos que ter volume de encia, altura e espessura de qualidade, para que possamos
cobrir esta cinta metálica e ter estética. Então, este pilar minicônico está mais indicado para próteses múltiplas. Mirem, ele necessita de um espaço interoclusal de 4.8. É um pilar mais ancho e mais alto. Para eu trabalhar com ele, eu preciso ver a altura vertical interoclusal para saber se a riba dele vai caber ainda metal e cerâmica. Ele pode também nos ajudar a compensar na falta de paralelismo, porque como eu falei, ó, reto, mas ele é angulado e também tem um angulado de 30 graus. O ideal de angulação 17, porque acá ainda eu trabalho dentro de uma biomecânica favorável em relação à absorção de cargas. E também possui várias alturas de transmucoso, como o pilar ideal. Então, dependendo de quanto de encía eu tenho a partir da superfície de meu implante, eu vou ter vários tipos de altura de transmucoso. Mirem, quando eu falei para vocês sobre a parte de inclinação de 17 a 30 graus, o problema maior, ó, é que dependendo se eu não tiver uma qualidade altura de encía, vamos ter este tipo de comprometimento estético. Quando a pessoa se tiver uma linha de sorriso muito alta, vai aparecer uma linha metálica. Isto acá é porque o implante foi mal posicionado. Nós tivemos que trabalhar com um pilar angulado para pôr esta corona numa harmonia, num alinhamento vestibular, mas ó, mirem, um prejuízo estético muito grande. Se olharmos uma foto de perfil, ó onde está saindo tornilho. Isto acaba para estar totalmente para palatino ou lingual. Então, pelo fato de ter sido mal instalado, problemas estéticos. Agora, o minicônico, ele também tem uma sequência de instalação que está todo dentro de catálogo, assim como o pilar ideal. Para eu trabalhar com minicônico, eu preciso de uma chave adequada, e se for um minicônico angulado, também uma chave adequada, que está naquele kit que eu falei para vocês. Depois de instalado, vamos fazer a transferência. Mirem, temos transfer de moldeira aberta, transfer de cubeta cerrada ou transfer digital para scanner. Mais adelante vamos falar sobre estes transfers. O que é um transfer de cubeta aberta, o que é um transfer de cubeta cerrada. Para ser um modelo de gesso, necessitamos de um análogo deste pilar, que tem as mesmas características, mesma dimensão. Se eu for a trabalhar com uma corona provisional, vou utilizar uma coifa de titânio para provisório, ou então vou pôr apenas uma tampa de cicatrização, para proteger este pilar, para que não fique exposto em meio bucal. E acá a parte de laboratório, que são coifas de base de titânio, de metal, de base de cromo, perdão, ou coifas totalmente plástica, ou coifas próprias para CAD/CAM, para laboratórios que são digitais e trabalham já com sistema de CAD/CAM. E acá, então, olha a indicação, uma corona tornilhada múltipla. Este tipo de pilar protésico é o que mais utilizamos para casos de próteses híbridas. Agora eu vou mostrar para vocês uma prótese híbrida de carga imediata, que é um dos tipos de próteses que mais hacemos lá no Instituto Gross, em Rio Branco. Vou precisar corrigir esse vermelho, né? Ó. Está um pouco estourada a luz, mas mirem, acá eu tenho minicônicos já instalados, após uma cirurgia de instalação de implante. Acá, transfers de impressão, que depois vamos também mostrar. A impressão sendo tomada. Acá é um guia quirúrgico multifuncional. E depois de sacar a impressão, ó, tampas de cicatrização. Para que durante a confecção desta prótese híbrida, aqueles pilares não fiquem expostos em boca. Então, durante esse período de espera, instalamos tampas de proteção. Acá é o guia quirúrgico que vai para o laboratório. Foi atornilhado neste transfer os análogos do minicônico.
Aí o laboratório vai ser uma barra metálica que vamos provar em boca para mirar se temos assentamento passivo e ausência de gaps. E aqui minha prótese híbrida finalizada e em boca de meu paciente. Então, esses são os pilares mais utilizados quando falamos em próteses híbridas ou múltiplas de cerâmica. Para casos de pequeno espaço, vamos lançar mano do microcônico. Então, lembra, falei para vocês que ia falar sobre 3 pilares mais importantes que solucionam 100% dos casos. Este é o terceiro e último pilar. Então, temos ideale, minicônico e microcônico. O microcônico é a mesma coisa do mini, só que mirem, com uma altura menor. Então, se eu tenho ou implantes muito cerca um de outro, eu vou lançar mano desse, ou se eu tenho pequeno espaço interclusal, também vou lançar manos do microcônico. E também, como é mini, tem várias alturas de transmucoso. Microcônico só existe na versão reta, ele não é angulado. Então, se eu tenho pequeno espaço para meter implantes, para ser uma prótese múltipla, eu preciso planificar muito bem, porque eu não vou poder trabalhar com implantes de diâmetro muito grande. Então, eu preciso pensar que meu componente vai ter que ser um pouco mais chiquito, mais pequeno, então eu tenho que ter mais cuidado na hora de planear a parte quirúrgica. A sequência de utilização é muito tranquila. Então, temos acá o minicônico reto, sua chave de instalação própria, que em kit vai estar escrito chave de minicônico ou microcônico. Acá os transferes de cubeta aberta ou cubeta cerrada, transfer para quem trabalha com digital, seu análogo para que possamos confeccionar o modelo de yeso, a mesma situação, coifa de titânio provisional ou na tampa de cicatrização, toda a parte de laboratório, coifas de base de cromo, calcinable ou base de CAD/CAM para laboratórios digitais e instalação de uma prótese parafusada múltipla. Então, as mesmas indicações de minicônico, só que para áreas de espaços mais pequenos, mais chiquitos. Listos até agora? Ninhos, tudo bem? Compreendendo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo, certo? Agora vamos passar na fase seguinte. Então, fiz a reabertura de meu implante, meti um cicatrizador, depois de lá em si a cicatrizada, instalei um pilar protésico e agora eu preciso sacar uma impressão deste pilar. Preciso copiar o posicionamento deste pilar para um modelo de yeso, onde meu técnico vai trabalhar. Então, para isso utilizamos transfers de moldagem, transfers de impressão. Este transfer, ele pode ser apenas da cabeça de implante ou do pilar. Então, eu tenho 2 tipos de transfer. Ou eu vou copiar a cabeça de meu implante, ou eu vou copiar meu pilar protésico. E tanto um quanto o outro, podemos trabalhar com cubeta aberta ou cubeta cerrada. O que isto significa? Quando eu trabalho com cubeta aberta, vou ter que utilizar uma cubeta de estoque plástica para que eu faça uma abertura e estes tornilhos fiquem para fora de minha cubeta, ou então também posso utilizar uma cubeta individual, aquela cubeta que nosso técnico faz para nós outros. Então, acá é um transfer de cubeta aberta, tem os tornilhos muito grandes para ficar para fora da cubeta de impressão. E os transfers de impressão de cubeta cerrada são transfers mais pequenos, porque vão ficar dentro de uma cubeta de estoque ou de uma cubeta plástica. Esta cubeta de inox ou cubeta plástica, ela não vai ter nenhuma abertura. Então, são transfers bem chiquitos, pequenos, onde quando vamos a sacar a impressão, só vai realmente, o transfer vai ficar a parte acá em boca e depois encaixamos. Mirem acá um caso clínico. Então, acá é uma pessoa que tem uma corona em 1.1, mas pediu para cambiar esta corona. Porque, mirem, já estava, não foi feita de uma maneira adequada, estava com problema de altura, então pediu para ser uma nova corona.
Acá já temos, ó, uma corona tornilhada, tá? Ó, abertura de tornilho acá por dentro. E aqui nós temos um pilar ideale instalado. Depois de desatornilhar a corona, temos acá um pilar ideale. E acá nós vamos lançar manos de um transfer de cubeta cerrada, que é o que mais utilizamos para pilar ideale, transfer de cubeta cerrada. Só que mirem, esta pessoa já tinha uma corona cerâmica que modelou a sua encia. Mas esta encia também pode ser modelada com sua corona provisional. Para enviar para o laboratório, eu preciso copiar este desenho. Então, vamos instalar acá o transfer de impressão, como estava mostrando para vocês, que é o transfer de cubeta cerrada. Aí nós vamos lançar mano do que falamos de personalização de transfer. Eu preciso copiar, ó, todo aquele desenho de lá em cima. Podemos fazer esta cópia diretamente em boca com uma resina flow ou então de maneira indireta, trabalhando nossa bancada, utilizando outro tipo de técnica que não é o nosso assunto de hoje. Então, vamos individualizar este transfer, ó, para copiar toda a forma de lá em cima que a paciente já tinha. Então, eu estou apenas a copiar todas as vantagens, todas as características que o paciente já tem. Aí vamos vir com uma cubeta cerrada de inox, silicone de adição, pasta densa e fluida ao mesmo tempo, e tomamos a impressão de nosso componente ideal. Então, este seria um tipo de transfer de cubeta cerrada. É muito simples trabalhar, desde que eu tenha conhecimento de materiais, como manipular, como mesclar esse material, tempo de presa, tempo de espera de vazamento de gesso. Então, cada etapa tem um detalhe que eu tenho que seguir, para que meu modelo de gesso seja completamente fiel. E acá agora um exemplo de transfer de cubeta aberta. Então, acá um paciente que tem 4 implantes, 4 minicônicos instalados. Então, acá, ó, transfer de minicônico para cubeta aberta. Você recorda que falei que ele deve ter uma haste, um tornilho muito grande para ficar afuera da cubeta. Depois de instalar todos os transfers, temos que fazer uma amarração, temos que ferulizar todos esses transfers para que mantenha a posição dos outros. Então, para que este transfer não corra risco de sair de posição, fazemos uma amarração com pater resin e hilo dental. Então, fazemos um entrelaçamento. Vamos entrelaçar, Juan? Sí, está bien, entrelazar. Sí. Vamos entrelaçar hilo dental entre os transfers e depois meter pater resin, que é uma resina acrílica que não tem contração de polimerização. É mais confiável para sua utilização em caso de transferências de implante. Acá, provando a cubeta, mirem, ó, tornilhos saindo afuera da cubeta e depois a tomada de impressão, também com silicone de adição. Acá, somente silicone pasta fluida, porque eu trabalhei com uma cubeta individual. Então, para cubetas individual, trabalhamos apenas com silicones fluidos. Um outro tipo de aditamento protésico que temos se chama cilindro de proteção, que é o tipo que falei para vocês, que tem o cilindro de proteção de pilar ideale ou cilindro de proteção de minicônico. Este cilindro de proteção vai proteger nosso pilar protésico, nosso aditamento protésico, mas também vai impedir que a encia se cierre novamente. Então, é um tipo de pilar que vamos meter acá, tornilhando sobre nossos pilares, para manter a encia em sua posição adequada e proteger nosso pilar protésico da carga mastigatória, de danos do meio bucal. Acá, então, para finalizarmos, fiz um quadro para vocês, que é para ficar como se fosse uma cola, um tips. Então, esses são todos os pilares que vamos utilizar e vamos solucionar 100% dos casos. Para próteses atornilhadas, mirem, posso lançar mano de todos estes.
Então, todos esses pilares eu posso trabalhar para atornilhada. Agora, para cimentada, apenas esses 3 pilares. Então, fica muito simples trabalhar. Quando pegamos um catálogo e vai ter mais de 100 páginas, nos assustamos a primeiro momento porque nossa cabeça parece que vai explodir de tantos pilares, tantos nomes, tantas indicações, mas se eu trabalhei adequadamente com planificação inversa, eu planejei a minha parte quirúrgica antes de fazer, com esses 3 pilares vou ter sucesso. Tudo bem? Então, a todos, muitas graças pela presença.